Alô, galera que acompanha o canal Vou Ali Volto Já, aqui é o JP. Galera, vamos dar continuidade à série Cangaço. Hoje a gente vai falar da morte de Lampião. Na primeira parte a gente falou do nascimento de Virgulino, da perda dos seus pais, da sua entrada para o cangaço e o primeiro ataque como chefe de cangaceiro. Na segunda parte a gente falou de Padre Cício do Juazeiro, do coronelismo, da coluna Preste. Isso foi movimento e pessoas que fizeram parte da época do cangaço. Na terceira parte a gente falou de Maria Bonita, o seu nome verdadeiro, o nome dos seus pais, onde ela nasceu, seu primeiro casamento, a sua união a Lampião, a sua entrada para o cangaço. A terceira parte aí falando tudo sobre Maria Bonita. Pessoal, é importante lembrar que Lampião não começou o cangaço e o cangaço não terminou com a morte de Lampião. Quando Lampião morreu, ficou outros grupos de cangaceiros. Se vocês quiserem saber quem foi, é só deixar aí nos comentários que o canal vai levar para vocês. Lampião entrou no cangaço para vingar a morte do seu pai. Naquela época, quem reinava era o coronelismo. Um exemplo, se você tivesse uma terra e o coronel decidisse comprar essa terra, você tinha que vender essa terra e vender por preço de banana. E se caso a pessoa não vendesse a terra, o coronel dava um jeito de comprar a terra. Então, com isso, reinava os coronéis. Essa época ficou conhecida como a época do coronelismo. Os coronéis também forçavam as pessoas a votar nos seus candidatos, ou seja, as pessoas eram submissas aos coronéis. Eis aí a época do coronelismo. E entre essas brigas, indas e vindas, o pai de Lampião é morto pelo volante. Há quem diga que essa volante foi mandada pelo coronel. Então, Lampião jurou vingar a morte do seu pai. E em 1920 ele entra para um grupo de cangaceiro, o grupo do senhor Pereira. E em 1922 o senhor Pereira fica doente e passa o bando para Lampião. Então, em 1922, Lampião lidera um grupo de cangaceiro, passa a ser o chefe. Como chefe do grupo, Lampião precisa de recurso, manda uma carta para a baronesa de Água Branca, em Alagoas, pedindo uma contribuição, e a mesma confrontou Lampião, dizendo que tinha 20 contos de réis para comprar de munição para o couro dele. Lampião deixa a poeira apagar e depois volta naquela cidade e ataca a cidade, saqueia a cidade, ainda humilha a baronesa, andar de mão dada com ele em praça pública para mostrar para aquela cidade e todo o Nordeste quem realmente era o Lampião. E a partir daí, os cangaceiros ficaram sendo mais perseguidos pelas volantes. Lampião era o herói e também o terrorista do sertão. Ninguém tinha foto de Lampião, porque ninguém tinha essa oportunidade de tirar uma foto, e muita gente se escondia por ver outras pessoas achando que era Lampião. Entre 1929 e 1930, Lampião conhece Maria Bonita. Maria Bonita já tinha casado com um sapateiro, mas não deu certo seu casamento, voltando para a casa dos pais. Uma passagem de Lampião por lá, porque seus pais eram coiteiros de Lampião. Lampião se engraçou por Maria Bonita e ela o seguiu, entrando para o cangaço em 1930. E depois dela, outras mulheres também entraram para o cangaço. E aí Maria se tornou a Maria Bonita e também a rainha do cangaço. Pessoal, e hoje vamos falar da morte de Lampião. Em 1938, Lampião decide acampar na Grota de Angico, Sergipe, e pediu para um coiteiro, um amigo seu, fazer uma compra na cidade para manter o seu grupo. O coiteiro foi lá e fez uma compra muito grande. Coiteiro com o nome de Pedro Cândido. A cidade desconfiou daquela compra, porque ele não tinha condição e nem costume de fazer uma feira tão grande. Então falaram para o delegado: Delegado, Pedro fez uma feira muito grande.
com certeza é para Lampião, é para os cangaceiros. Então o delegado mandou chamar o tenente João Bezerra e contou a história. E eles armaram um plano para despistar os cangaceiros. Fizeram correr um boato na cidade que a polícia ia para uma outra cidade que não tinha nada a ver com a Grota de Angico, aonde Lampião estava, para enfrentar o bando de Lampião. Assim, Pedro ouviu o boato, chegou lá e disse: Lampião, a polícia vai para uma outra cidade, para um outro lugar, porque eles acreditam que você vai estar naquela cidade e eles vão lá para te confrontar. Ou seja, a polícia está muito longe daqui. Nisso, Lampião se conformou, ficou numa boa, comprou essa história e pediu para que os capangas deles, os cabras que fazia os pontas de serra, que ficava no alto, vigiando, tomando conta do grupo, descesse para a Grota de Angico para festejar, comemorar ali, fazer as festanças deles, que vez em quando eles gostavam de fazer essas festas. Então eles comeram, beberam e fizeram a festa ao modo deles naquela noite, acreditando que as volantes não iam perturbar naquela noite. Mas na verdade a polícia estava indo justamente para lá. Durante a noite, enquanto os cangaceiros, lá na Grota de Angico, junto com Maria Bonita e Lampião, estavam comendo, festejando, fazendo lá o seu churrasco, a sua moda, aos volantes, os soldados do tenente João Bezerra e outros, fizeram o cerco da Grota de Angico e ao amanhecer, rajaram bala, levaram até metralhadora na época e rajaram bala para cima do grupo de Lampião. E assim não teve como Lampião se defender, porque eles acreditavam que as volantes não iam para lá naquele dia. Então não teve como se defender. Então Lampião e Maria Bonita e mais 9 cangaceiros morreram naquela manhã na Grota de Angico, em Sergipe. E outros, se acredita que outros 24 cangaceiros conseguiram fugir. Então tá aí a morte de Lampião, como que a volante conseguiu matar Lampião em 1938. Pessoal, como eu sempre digo, o intuito do canal é contar história e mostrar lugares. E a gente contou um pouco da história de Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, o vulgo Lampião. A gente fez aí uma série falando de cangaço e contando um pouco dessa história. Alguma dúvida, vocês deixam aí nos comentários que o canal vai lá buscar e leva para vocês aí e tira alguma dúvida de vocês sobre Lampião, sobre o cangaço, sobre a época dos coronelismos e toda aquela época. Pessoal, na época do cangaço houve o coronelismo, Padre Cício do Juazeiro, a coluna Preste. São muitas histórias do Nordeste, do Brasil, interessantes. Se vocês se interessam por alguma dessas histórias, deixa aí nos comentários, porque o intuito do nosso canal é isso, é contar história e mostrar lugares. Se vocês se interessam por algumas histórias, é só deixar aí no comentário que o canal leva a história para você, com certeza.